Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria comentar com vocês um pouquinho hoje sobre um ponto muito importante na nossa fé, e principalmente o conhecimento da nossa fé. Por que eu preciso conhecer a minha fé? Por que eu preciso estudar aquilo que eu creio? Né? Os pontos básicos da minha fé, para que eu preciso estudar? Porque, infelizmente, a nossa fé ela está sendo alvo, né? Está sendo alvo de muitos ataques daqueles que querem fazer com que você perca a sua fé, né? Então, esse pessoal ele costuma atacar os principais pilares, as principais bases da nossa fé, né? Então, assim, Paulo, eu acredito que os principais pontos da minha fé hoje, né, as principais bases da minha fé hoje, elas são em três partes, né, principalmente. Primeiro, que eu creio em um Deus. Eu creio em um Deus Pai, Santo, Eterno e Todo-Poderoso, que criou o céu, criou a terra e tudo que nela existe, né? Nós não somos filhos de chocadeira, nem a gente vê dos macacos, mas Deus criou tudo que existe na terra, no céu, e tudo que ele fez bom. Mas Paulo, se Deus fez tudo bom, por que o mal existe? E essa é uma das perguntas que mais... Primeiro, existe um Deus, Deus existe. Depois, se existe Deus e Deus é bom, né, por que o mal existe? Por que existe tanta miséria, tanta guerra, tanta destruição no mundo? E aí está, né, o que Deus nos apresentou desde o princípio. Deus nos criou a partir de um princípio básico, a liberdade. Deus nos criou para sermos livres, né? E o ser humano exerceu da sua liberdade quando escolheu pecar, quando escolheu se afastar de Deus. Então, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não é Deus que se afasta de mim, mas sou eu que me afasto de Deus. E pelo meu afastamento de Deus, pelo afastamento da minha fé, né, em Deus, eu sofro consequências. E essas consequências, né, o mundo, muitas pessoas costumam colocar na conta de Deus, mas o problema não está em Deus. Né? Deus nos criou bom, perfeitos, para a vida, mas infelizmente veio o erro, veio o pecado, veio o afastamento de Deus, e aí a gente cai. Né? Só que Deus nos trouxe a esse mundo para que nós vivamos esse período e terminado esse período aqui nesse mundo nós vamos voltar para Ele, né? Se eu acreditar que Deus existe, eu volto para Ele. Se eu acreditar que a minha liberdade está em Deus, eu volto para Ele. Se eu acreditar que a liberdade é minha e eu posso fazer da minha liberdade o que eu quiser, o que me der na telha, que eu não vou sofrer consequência nenhuma disso, aí é que eu vou estar correndo um sério risco de aí sim me afastar de Deus permanentemente por toda a eternidade. Bom, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, vendo que o negócio estava meio bagunçado, o negócio estava sério, o bicho estava pegando, né, porque o homem não acreditava mais em Deus, né, firmemente e fielmente, porque achava que Deus era um Deus muito distante da sua realidade. Então, Deus resolveu se mostrar. Né? Deus se revelou a partir de Jesus Cristo, né? Que é a palavra de Deus encarnada. Veja, quando a gente coloca lá no Gênesis, a gente vê o seguinte. E Deus disse, faça-se o sol. E Deus disse, faça-se a terra. E Deus disse, a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sempre em Deus, né? Como o São João diz, o prólogo de São João diz. No princípio era o verbo, né? O verbo estava em Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Bom, Jesus veio a esse mundo para nos revelar Deus. O próprio Deus se encarnou pela Virgem Maria, né? Para se revelar a nós, como pessoa, como ser humano.
Então aí está, né? Jesus aqui andou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus libertou, né, das forças inimigas, aqueles processos, curou os doentes, e Jesus proclamou tudo aquilo que o ser humano deve seguir. Bom, se o ser humano estava meio à toa, né, nem tanto à toa assim, porque Moisés já tinha ditado algumas regras, inclusive os 10 mandamentos que estão em vigor, que Jesus não aboliu os 10 mandamentos, pelo contrário, aperfeiçoou. Então, a gente tem sim um manual de regra, de vivência aqui nessa terra, para que a gente possa conseguir chegar, né, a essa união com Deus também na eternidade, né? Não só aqui. Aqui nessa terra, eu costumo dizer que isso aqui é um purgatório, quer dizer, a gente vai aqui se purificar, né, enquanto a gente está sendo tentado, enquanto a gente está caminhando, enquanto as dificuldades estão vindo, enquanto as coisas acontecem, boas e ruins também, né? Deus vai sempre querer que nós acertemos na escolha, que a gente não faça igual aos nossos primeiros pais, que usando a sua liberdade, né, se afastem de Deus, mas pelo contrário, usando a nossa liberdade, nós precisamos agora lutar para continuar caminhando em direção a Deus. E aí, é esse o grande ponto, né? Então, primeiro eu acredito num Deus, depois que é Pai, que é Criador de tudo que é feito bom. Depois, o mal existe por causa da nossa liberdade em escolher o mal, né? Não é Deus que permite o mal, Deus até permite o mal, mas para que nós tenhamos o direito de escolha. Eu escolho o bem ou escolho o mal, né? É igual você recebe sei lá, um cachimbo de crack para fumar, né? Tá lá. Você vai exercer o seu direito de escolha. Ou você escolhe o bem, que é se manter sóbrio, ou você escolhe o mal, né? O camarada lá, que é casado, que é pai de família, que tem a sua esposa, mas de repente passa uma loira de 1,80 m na sua frente, né? Saindo da academia, lhe dando bola, você tem o seu direito de escolha, né? De fechar os olhos, se manter fiel à sua esposa, à sua família, ou cair na burrice de ir lá e fornicar e cometer o adultério, que certamente vai levar você para os quintos dos infernos. A gente fala assim, mas é sério, né? Então, assim, Deus que é Pai, se encarnou no seu Filho Jesus Cristo, que aqui andou e nos ensinou, né? E um terceiro grande ponto que eu acho, né, na minha opinião, é justamente essa volta para Deus, né? Essa busca de Deus enquanto vida aqui, né, nessa terra, vai fazer com que nós sejamos acolhidos por Ele na graça do céu. Porque é muito triste o inferno. Alguns santos da igreja aí viram o inferno. São João Bosco sonhou com o inferno, né? Santa Francisca, Nossa Senhora apareceu em Fátima e a primeira coisa que ela fez para os 3 pastorinhos foi mostrar o inferno. A triste realidade daqueles que se afastaram de Deus. Não foi Deus que se afastou de ninguém, Deus não se afasta de ninguém, Deus não condena ninguém. Jesus Cristo diz a palavra que é o justo juiz, mas Jesus não é o único juiz que não condena. É o único juiz que não condena. O que condena são os nossos atos, o nosso egoísmo, a nossa prepotência em achar que a gente vai conseguir viver nessa terra sem Deus. E a partir desse egoísmo, dessa prepotência, de achar que a gente vai viver aqui sem Deus porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho fama, porque eu tenho luxo, porque... Não, meu amigo. Se você não tem problema, arrume. Porque essa terra não é terra de paz, não. A gente não vai viver aqui nessa vida atrás de paz, correndo atrás de paz. Bom, então, são esses aí os 3 pontos. Eu acredito firmemente que existe um Deus, Pai Santo, Eterno, Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Acredito também que Ele veio, né, se encarnou pela Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, né, e viveu entre nós, morreu na cruz, morreu amando, para dizer isso: olha, mesmo que a cruz venha, mesmo que a dor chegue, continua firme, ama, seja fiel.
E acredito também na realidade do céu, do purgatório e do inferno, né? Essas realidades de pós-vida, que na verdade vai ser o início da nova vida, né? E se você quer saber mais sobre isso, eu aconselho firmemente a você ler um livro da Igreja Católica chamado Catecismo da Igreja Católica. Esse livro aqui está aqui escrito todos os pontos centrais de nossa fé. Então, se você é católico, você precisa entender a sua fé e o Catecismo da Igreja Católica lhe ajuda a fazer isso. Porque a gente entra numa faculdade e a gente pega um autor, sei lá, né, Marx, por exemplo, que está empesteado em todas as faculdades. A gente pega o meio mundo livre desse cara e tem que ler, e tem que ler, e tem que aprender, tem que colocar isso na cabeça, tem. E você passa a vida, nós passamos a vida toda e sequer temos em casa o Catecismo da Igreja Católica, né? E é um livro muito fácil de você ler, está todo dividido. Basicamente ele se divide em 4 partes, né? O credo, os sacramentos, os mandamentos e o Pai Nosso, né? Então são essas 4 partes aqui básicas que compõem o Catecismo da Igreja Católica. Claro que o credo tem 13 artigos do credo. Esses 13 artigos do credo eles são ali esmiuçados um a um, explicados com citações bíblicas, com citações de autores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Então tem muita coisa boa dentro do Catecismo da Igreja Católica. Ele tem aqui no final um índice temático, né? Que você, em ordem alfabética, tem os temas onde você pode procurar a explicação. Morte, tá lá, a letra M, morte. Aí você vai ver os números onde contém lá morte, né? Falando sobre morte. Céu, tá lá, céu, né? Na letra C, tá lá, céu, e você tem os números, né, explicando as páginas, os parágrafos, os números dos parágrafos que está lá explicando. Então, abrace o Catecismo da Igreja Católica. Se você não tem, adquira, né, em qualquer lugar, certo? Mas tenha, leia, tire suas dúvidas aqui, não fique procurando na internet, em site, na faculdade, com professor. Não, tá aqui, certo? E é isso aí, beleza? Até a próxima.